A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs de Pirajuí, uma alegria poder novamente estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus e sempre aproveitando, quero agradecer a paciência que os irmãos têm de me ouvir à distância, de ouvir a mensagem que eu tenho para pregar nessa noite. E eu sei que é difícil, por isso eu tento fazer sempre dentro de 30, 35 minutos. Então, eu gostaria de contar com a sua atenção máxima. Eu quero saudar a todos os irmãos, os líderes da igreja, tanto da equipe pastoral como os diáconos, que são homens e mulheres levantados por Deus, e também os líderes de ministério que nós temos acompanhado e visto o crescimento de cada irmão, crescimento na palavra, discipulado, na maturidade cristã. E é um pouco sobre isso que essa terceira carta de João, que nós vamos finalizar hoje, depois de nós pregarmos aqui primeira, segunda e agora a terceira carta de João, que vai tratar um pouco desse assunto, trazer bastante conteúdo da palavra de Deus para a nossa igreja batista missionária de Pirajuí. Então gostaria que você ficasse atento, procure não ir ao banheiro, tomar água por pelo menos esses 35 minutos e até nós terminarmos o culto e com a oração. Que Deus te abençoe grandemente. Eu me sinto privilegiado de fechar essa série de mensagens que meus colegas também trouxeram aqui, dentro da terceira carta de João. Nós tivemos o nosso irmão Mateus e depois o pastor César ministrando, com uma unção muito abençoada, os dois, bem direcionados por Deus dentro da palavra. E me cabe então os versículos 9 em diante, 9 a 14, que eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento para a leitura da palavra. Eu vou ler aqui na versão corrigida, João Ferreira de Almeida corrigida. Eu quero, os irmãos perguntam, mas agora o pastor Celso está lendo na versão corrigida, né? Bom, sempre que eu estudo a Bíblia, sempre que eu estou lendo, de uma forma mais aprofundada, querendo entender melhor a mensagem da palavra de Deus, eu procuro sempre estudar, e a corrigida tem o seu valor, A versão Almeida corrigida, ela é a versão mais literal que tem traduzida para o português. Então ela ajuda muito, principalmente quando a gente está estudando e quer ir a fundo, enquanto que as outras, como a versão transformadora ou mesmo a NVI está no meio do caminho aí, mas a transformadora ela vai ser uma versão mais moderna, falando em palavras mais claras com a gente hoje. Mas é sempre bom você ter como referência a corrigida. Então eu vou ler aqui na corrigida a partir do versículo 9. Vocês se lembram que na primeira parte da carta, o apóstolo João, ele saúda Gaio, então ele escreve essa carta para Gaio. A partir do versículo, ele faz alguns elogios a Gaio, então a introdução da carta foi dada aqui pelo nosso irmão Mateus. Depois, o César trouxe o que João ele elogia Gaio, ele afirma positivamente as atitudes de Gaio, e agora ele vai falar de um outro personagem chamado Diótrefes. Ele vai dizer assim, olha, no versículo 9, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio. Presta atenção agora, Demétrio é uma outra pessoa que João está mencionando.
até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muita coisa, né, muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Oremos. Senhor, que a Tua palavra nos abençoe nesta noite, a cada um que está presente na igreja, ó Deus, em Pirajuí, nessa reunião abençoada, onde o Senhor se faz presente, e também abençoe, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, à distância, acompanhando pela internet, pela transmissão, que o Senhor abençoe a cada um em seu lar ou onde estiver, e aqueles que vão até mesmo ouvir posteriormente pela internet essa mensagem que ficará gravada. Nos abençoe, Senhor, para que a palavra seja dirigida pelo Teu Espírito Santo à Tua igreja hoje, no século 21. Assim como a igreja que estava virando o primeiro para o segundo século, naqueles dias, ela se fortaleceu no Senhor e na Sua palavra, e ela prevaleceu, ela venceu, ela triunfou naqueles dias. Também queremos no século 21, Pai, queremos assumir a nossa parte, a nossa responsabilidade, em que a Tua igreja continue sendo triunfante. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, é muito importante a gente se colocar bem aqui os escritos de João, né? Aliás, eu quero incentivar você. Nós estamos procurando expor as escrituras de Gênesis a Apocalipse, né? Toda a Bíblia, todo o conselho de Deus. E na próxima semana nós vamos começar o livro de Gênesis, do capítulo 1 até o 11. Então, nós estamos no finalzinho da Bíblia. Os escritos de João são os últimos, né, da igreja. Essas palavras são das últimas que foram escritas no Novo Testamento. E depois, então, nós voltamos e recomeçamos lá no começo. E assim a gente vai procurar sempre seguir um panorama bíblico, de uma forma que você sempre veja a história da Bíblia numa certa sequência, porque a história tem uma sequência. E exatamente nós estamos aqui no momento em que o último apóstolo vivo de Jesus Cristo, daqueles 12 que andou com Jesus, João é o último que está vivo. E ele tem um ministério projetado na região chamada Ásia Menor, que hoje é conhecido como Turquia. Então você tem ali as cartas, por exemplo, que João escreve em Apocalipse, né, enviadas por Jesus Cristo, né, quando você lê o Apocalipse, Esmirna, Éfeso. Então, João ele está exilado na ilha de Patmos. Mas aqui também João tem esse ministério voltado para a Ásia Menor, que é uma região onde a igreja está florescendo bastante. Aqui já no final do primeiro século, né, a data da carta aqui deve ter sido antes de 95 depois de Cristo. Portanto, se você calcular que que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ali por volta do ano 29, 30, são 60 e tantos anos já da igreja. O apóstolo João é idoso, mas ele ainda está ativo. Obviamente é o último apóstolo vivo, ativo e fazendo missões. Ele não se aposentou, né? Agora, como sendo o último apóstolo vivo, a igreja se coloca algumas questões, porque qual é o futuro da igreja, né? Após a morte dos apóstolos? Então, há uma confiança no coração daqueles que seguem o Cordeiro, que seguem a Jesus Cristo, que andaram com Jesus, aqueles também que foram discipulados diretamente pelos apóstolos. Como João teve uma vida bastante longa, ele discipulou muita gente, né? Ele discipulou os que são chamados pais da igreja, os primeiros pais da igreja, são aquelas pessoas que foram discipulados pelos apóstolos, né? E que assumiram a liderança da igreja de uma certa forma após a morte desses apóstolos. Nós vamos estar falando especialmente de um deles nessa pregação.
Mas então a questão é, como é que vai ser a igreja? Será que a igreja vai sofrer? Será que nós devemos nos preocupar com o futuro da igreja? A igreja que Jesus Cristo estabeleceu, que Jesus Cristo edificou, né, sobre a pedra, sobre a rocha, que é Jesus Cristo mesmo e a sua mensagem, a sua palavra, o seu evangelho, ela é triunfante, ela é vencedora. A igreja nunca vai desaparecer, ela vai cumprir o seu papel, ela vai cumprir a sua missão. Agora, o problema é que nós temos pessoas e congregações, comunidades que se desviam, que vão tomar rumos diferentes, vão se dividir, vão distorcer a mensagem do Evangelho, vão se tornar uma outra coisa, vão se tornar um partido político, ou vão se tornar um clube, ou vão se tornar uma seita separatista, enfim, e se dividir e se afastar dos outros irmãos. Então aqui na terceira carta de João nós vemos isso acontecendo, mas a tranquilidade de João, eu acredito que nós devemos aqui olhar bem a fundo isso, porque nós confiamos em que a igreja vai seguir triunfante, a igreja vai continuar o seu trabalho, até que Jesus volte, para implementar completamente o seu reino. Então João vai nos dar essa perspectiva, como é que nós vamos nos comportar, como é que nós vamos então fazer. Por isso o título da mensagem que eu quis dar aqui para nós é: depois da morte dos apóstolos, quem vai mandar na igreja? Uma boa pergunta, né? Então aqui você tem esse Diótrefes que não respeita o apostolado de João. Mas João é o último apóstolo, vai morrer também, vai abandonar, vai deixar, né? Abandonar, vai nos deixar. E aí, como é que vai ser a igreja? Será que o Espírito Santo vai conseguir liderar essa igreja? Será que a presença de Jesus é real e ela vai continuar conduzindo a igreja, a sua igreja, o seu corpo, até que ele volte, até que ele venha? Né? Essa é a questão. Então, pela nossa fé, nós podemos afirmar sim, claro. Mas a maior preocupação daqueles pais da igreja, esses discípulos dos apóstolos, como eu disse, e eu vou mencionar um aqui, que é o Inácio de Antioquia. Antioquia é uma cidade importantíssima. Você sabe que no Novo Testamento tem 3 cidades importantes para a igreja, ou até 4, podemos assim dizer. Mas a primeira delas é Jerusalém, onde a igreja nasce. A segunda é Antioquia da Síria, onde pela primeira vez a igreja começa a falar grego e traduzir o evangelho para o grego e evangelizar os gregos, porque quando se fala, os falantes de grego eram no mundo todo. Então, Antioquia da Síria, está lá no capítulo 11 de Atos. E depois, uma outra igreja importantíssima é a igreja de Éfeso, que está na Ásia Menor e que se torna um centro missionário para espalhar a mensagem por todo o mundo, ali, pelo menos daquela região. Então, envia muitos missionários e produz muitos missionários à igreja de Éfeso. Podemos falar também, claro, da importância da igreja de Roma, por ser capital do império. Mas a grande questão é que vai ser colocado, inclusive, por esse Inácio de Antioquia, porque ele sai por volta do ano 107 depois de Cristo, ou seja, cerca de, no máximo, 12 a 15, 20 anos depois que essa carta de João foi escrita. Inácio de Antioquia, ele é condenado a ir até Roma e ser martirizado, ser morto em Roma, na capital do Império Romano, né? pelo imperador César e tal, pela lei romana. Então ele sai sendo escoltado, conduzido, e ele tem que viajar passando pela Ásia Menor. Então, se você vê o mapa, ele sai lá de Antioquia da Síria, atravessa a Turquia, né, que é a Ásia Menor, até chegar na Europa e ir até Roma para ser ali morto. E nessa sua caminhada, Inácio de Antioquia escreve 7 cartas para 7 igrejas, ou para 7 pessoas e igrejas, né? Porque ele escreve também uma carta a Policarpo, que é um outro discípulo também que a tradição cristã aponta como tendo sido discipulado diretamente por João.
Policarpo, que é o líder da igreja em Esmirna, ou podemos dizer o bispo em Esmirna. E aqui eu vou explicar muito bem para os irmãos. Por quê? Essa problemática da igreja, quando Inácio ele está sendo perseguido, ele sabe que vai morrer, e ele encara isso como um privilégio. Inácio de Antioquia é um grande homem de Deus, né? Eu não quero aqui trazer uma imagem negativa de Inácio para nós hoje, mas nos seus escritos ele tem uma preocupação. E a preocupação dele, além da perseguição, que na verdade nem está tão preocupado com a perseguição, porque ele vê isso como um privilégio, morrer por Jesus Cristo e ainda fazer essa caminhada até Roma, condenado à morte. Então ele escreve fortalecendo os irmãos, mas ele está preocupado com as heresias, né? Nós falamos aqui, foi muito falado aqui nas cartas de João, essas heresias continuam, o docetismo, as heresias de que Jesus não era verdadeiramente em carne e osso, e também tinha os judaizantes, né, que negavam que Jesus era Deus, negavam a divindade de Jesus. Então, os escritos de Inácio vão mostrar alguém que lê as escrituras, né, ele tem acesso ao ensino, ou melhor, talvez ele não lê tanto, não lia tanto, mas ele ouvia, né? Você vê aqui, por exemplo, nessa carta, no finalzinho que nós lemos, o apóstolo João, ele prefere se comunicar muito mais de viva voz do que com tinta e pena, né? Ou seja, ele estava lá presente para falar, e Inácio é alguém que é discipulado, ele entende a mensagem é clara sobre a divindade de Jesus Cristo, mas ele está preocupado com que essas heresias estão ameaçando a igreja e dividindo a igreja. Então você tem duas ameaças internas, a heresia, né, o engano, né, que não é a verdade, que não pertence à verdade, que é o engano que é ensinado pelas pessoas que são enganadoras, né, pregadores de heresias, e você tem a divisão, que é aquilo que vai causar então a divisão na igreja, não só pela heresia, como também pela arrogância. E aqui é onde nós vamos entrar então nessa carta. Por quê? João escreve, ele já havia escrito para a igreja: tenho eu comigo que tanto Gaio quanto Demétrio e Diótrefes, eles pertenciam à mesma comunidade. Nós não sabemos exatamente aonde era essa comunidade, não é claro para nós, né? Mas Gaio e Demétrio tinham um bom testemunho, e Diótrefes era um mau testemunho. Então é isso que basicamente a terceira carta de João vai mostrar. Então ele faz esse paralelo, ele aponta o que tem de bom em Gaio e Demétrio, e o que Diótrefes faz de errado, de mal, né? Então nós temos aqui esse contexto eclesiástico todo colocado. E veja que a verdade do Evangelho, ela não deve ser apenas pregada e ensinada, mas ela tem que ser vivida na vida daqueles que estão ensinando, na vida daqueles que estão pregando, né? Então, se o líder em questão, ele não for iluminado pela verdade da mensagem, o testemunho dele será evidenciado como falso, né? Então ele tem um falso testemunho, e o testemunho correto, né, é o testemunho daquele que tem um comportamento de acordo com o Evangelho, ou seja, ele vive o Evangelho. Não adianta eu pregar o Evangelho se eu não vivo o Evangelho. Não adianta eu falar de Jesus se eu não imito Jesus, se eu não sou um seguidor de Jesus. Então Jesus, ele é a mensagem do Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo é Deus conosco, a pessoa de Jesus Cristo é Deus presente, é Deus ensinando o homem, o ser humano a ser humano, é Deus ensinando como se deve agir, é Deus amando e ensinando-nos como nós devemos amar. Então Jesus é essa pessoa que E ele é a própria mensagem do Evangelho que nos inspira, né? Por isso, então, em todos esses escritos de João, nós vamos ter encontrado isso, né?
quando João ele fala de Demétrio, ele fala, todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, no versículo 12 que nós lemos. Então João confia em que a verdade ela é autônoma e clara, ou seja, a verdade testemunha sobre Demétrio. Veja que a verdade ela é quase que uma pessoa, porque Jesus é a verdade. Mas estou falando aqui no contexto, né, dentro da própria igreja. Então João ele fala, a própria verdade testemunha de Demétrio, testemunha a favor de Demétrio, mas não a favor de Diótrefes. Então vamos ver aqui, isso me fez lembrar o que Paulo escreve, quando ele diz, lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, ele fala assim, nada podemos contra a verdade, senão a favor dela. É um texto um pouco difícil, eu encorajo você a depois ler com mais calma todo o trecho de 2 Coríntios, ou melhor, leia toda a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, mas na mesma passagem, no mesmo trecho, o Paulo no versículo 5, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, examinem-se para ver se estão na fé, provem a vocês mesmos, aqui é NVI, né? Examinem-se para ver se estão na fé, e provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Então, meus irmãos, aqui é o padrão. Como é que a igreja vai se manter no caminho da verdade? Ora, cada um deve se examinar e para ver se está na fé. Estar na fé, então, não é apenas sustentar a verdade do Evangelho, né, através da pregação, através da nossa fala, através da nossa mensagem, mas é também viver de acordo com Jesus Cristo, de viver de acordo com o Evangelho. Então, é isso que João está dizendo e o Paulo também vai dizer lá em 2 Coríntios. Ou seja, Paulo diz, não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Onde está Jesus Cristo hoje em Pirajuí? Em vocês. Jesus Cristo se faz presente no mundo através de nós, através da nossa vida, onde nós estivermos. Seja na África, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Ásia, na China. Jesus Cristo está em nós. Então as pessoas devem enxergar Jesus em nós. Por isso é que também, para a gente entender como que esse comportamento, essa atitude de Jesus, ela traça uma linha divisória, eu vou também citar aqui Romanos capítulo 15, versículos 1 a 3. Inclusive, numa das nossas últimas reuniões de conselho, nós lemos, que eu estive presente com vocês, nós lemos exatamente esse trecho que diz assim, nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Então, essa linha divisória é que nós temos uma vida pautada em não agradar a nós mesmos, mas agradar ao nosso próximo, viver assim por eles, pelo nosso próximo, como Jesus também se entregou e viveu pelo seu próximo. Né? Então, nesse sentido, é que a igreja está vivendo essa questão naquele momento. Né? Quem é que vai mandar na igreja? Aliás, essa questão, desde quando os discípulos estavam andando com Jesus, eles já faziam essa pergunta para Jesus, quem é que manda nesse negócio? Quem é que é o maior entre nós? E tal. Então foi assim que o Inácio de Antioquia, ele então passa a traçar um caminho perigoso para a igreja. Por quê? Porque ele na igreja tinha bispos, presbíteros e diáconos. Então ele começa a fazer uma distinção entre bispos e presbíteros, porque
Bispo tem a ideia de episcopos como supervisor e presbíteros como ancião. E os diáconos são servos. Né? Então, nas palavras gregas, tudo isso daí não são, na verdade, títulos, vamos assim dizer, mas são funções exercidas. São funções exercidas por aqueles irmãos. Então, um presbítero, na verdade, é um ancião. É uma pessoa que tem um testemunho bom. E ele tem uma vocação de dirigir a igreja, diferente do diácono. O diácono, ele é um servo. Quem olha para a vida de um diácono deve enxergar Jesus Cristo servindo. Porém, o diácono não tem, então, a função de dirigir a igreja. Quem dirige a igreja são os presbíteros. Sempre no plural. Sempre no plural é colocado no Novo Testamento. E não há uma distinção clara no Novo Testamento entre episcopo e presbíteros, ou seja, supervisor e ancião. Embora havia autoridade apostólica, muitas vezes, que se impunha na igreja, como, por exemplo, Paulo, quando escreve a Timóteo em Éfeso. Timóteo não é pastor da igreja de Éfeso. Timóteo é um missionário enviado por tempo limitado, por um tempo determinado, para ajudar a igreja a se organizar e a se fortalecer e formar uma liderança de presbíteros e diáconos. Então, o que o Inácio ele vai fazer nas suas cartas? Né? Suas cartas que ele escreve a Esmirna, a Policarpo, a Magnésia, ele vai dizer que ele vai fazer uma ideia, né? Vai desenvolver uma ideia de que essa liderança da igreja, bispos, presbíteros e diáconos, devem ser respeitadas. E ele vai apontar que a igreja deve ter um único bispo, para que não haja divisão. Então ele aponta, ele diz, vocês têm que obedecer o bispo, assim como obedecem a Deus Pai. E obedeçam aos diáconos como obedecem a Jesus Cristo. E obedeçam aos presbíteros como se fossem os 12 apóstolos. Então, essa ideia a preocupação dele é até um certo ponto legítima, mas, na minha opinião, ele se preocupa demais, porque a igreja de Jesus Cristo, né, eu estou falando do Inácio, né? Porque você não vê essa mesma preocupação em João. Pelo contrário, João, quando escreve, ele diz, você, Gaio, meu amado Gaio, eu, o presbítero. Então, quando ele diz, eu sou o presbítero, eu sou o ancião, ele não está se colocando como bispo. Então, essa ideia de ter um bispo na igreja, que é de cada igreja local ter um líder único, que determina e que é o que dá as ordens e que fora dele, por exemplo, começa a desenvolver a ideia de que só o bispo é que pode autorizar o batismo, o casamento, enfim, os sacramentos, a ceia do Senhor. E essa ideia vai se desenvolver, inclusive Inácio é o primeiro a citar a igreja como sendo católica, no sentido de universal, porque ele quer unificar, ele quer manter essa igreja unida. Né? E ele também é o primeiro a mencionar o nome do cristianismo. Então o Inácio, Inácio de Antioquia, ele é conhecido também, né? E ele é respeitado pelos católicos, né? Pelos teólogos católicos, como o fundador praticamente da igreja católica. Né? Embora ele era um servo de Deus, um homem de Deus, e a preocupação dele até certo ponto legítima, mas ele trouxe todas essas coisas que são estranhas ao Novo Testamento. Por quê? O próprio João, na carta, nós lemos aqui, ele se coloca como presbítero e ele fala daqueles que são enviados como irmãos, até como estrangeiros. Então, o João não está preocupado em dar títulos a esses irmãos, o missionário, né, que foi enviado, porque essa vai ser justamente aonde João quer chegar com toda essa questão. A carta é muito curta, é muito sucinta, mas ela traz uma riqueza muito grande. Então, quando ele vai mostrar as atitudes do Diótrefes, ele vai dizer justamente isso, ele procura a primazia. Ou seja, a arrogância de Diótrefes é que ele quer ser sempre o primeiro. Ele quer mandar na igreja, ele quer ser o que manda.
ele quer ser o que tem a voz mais forte dentro da igreja, a voz, né, que prevalece. Depois, ele não respeita o João. Se João não me agradar, né, o apóstolo João, então não respeita. Não que João fosse, veja bem, irmãos, não que João fosse perfeito. E ele podia ser sujeito a críticas. Assim como Paulo criticou Pedro não é porque Pedro era apóstolo que ele era perfeito. A questão é que João era alguém que tinha realmente autoridade apostólica e que estava servindo a Jesus de fato. Mas Diótrefes foi encontrado aqui nessa carta como alguém que estava se distanciando do serviço de Jesus e se impondo como liderança na igreja, para a igreja a qual João escreve a Gaio e também a Demétrio. Então, nós vemos que ele não só se opõe, ele não só não respeita, como ele fala maliciosamente. Ele fala de forma maliciosa. Aqui a palavra usada para maliciosa é uma palavra, né, que é poneros, que em grego, que é uma palavra forte, é uma palavra de alguém que faz o mal para destruir. Então, o problema não é falar do irmão, o problema é a malícia com a qual eu falo do irmão para destruir. Então, Jesus, por exemplo, no Sermão da Montanha, ele usa essa palavra poneros 9 vezes, e ela é traduzida na língua portuguesa como um mal. Por exemplo, quando na oração que ele ensina no Sermão da Montanha, em Mateus 6, 5 a 7, livra-nos do mal, né, na oração do Pai Nosso. Também ele fala, vocês são bem-aventurados, alegres quando disserem todo mal contra vós. Então aqui o Diótrefes é um portador da malignidade, do mal destruidor. E ele está falando mal de João, ele está falando mal dos servos do Senhor, dos que são enviados, e não só falando, né, maliciosamente. E vejam que, vou só firmar bem isso aqui, a questão não é falar, porque sobre Demétrio, todos falam bem dele. O João faz questão de dizer isso. Então, a Diótrefes é alguém que calunia os irmãos, mas Demétrio é alguém que está sendo afirmado por irmãos que dizem, não, Demétrio é um cara bom, ele é um servo de Deus, ele é sério na presença de Deus. Então, o testemunho a favor de Demétrio é a verdade que está sendo dita. Então, se eu for falar do meu irmão, eu tenho que ter muito temor de Deus no meu coração e falar de acordo com a verdade, né? E sem a maldade no coração, né? Tanto que João, ele vai se opor a Diótrefes, ele diz, quando eu for aí, eu vou expor e vou fazer lembrar as obras de Diótrefes, o que ele anda fazendo, o que ele já fez. Por quê? Porque esse Diótrefes, ele não estava fazendo bem à igreja. Por isso ele fala para Gaio, siga o bem e não o mal. E aqui já não é um mal poneros, que ele vai usar a palavra grega, mas é kakos, que é uma palavra que é a natureza do mal, mas não é um mal destruidor que está agindo na destruição de um outro irmão. Então, veja que nós temos que falar uns dos outros, mas nós temos que afirmar aquilo que é bom e tomar muito cuidado para não destruir aos irmãos. Também ele não suporta os missionários, né? João, aqui ele não fala de missionários, né? O pastor César pregou no domingo passado, e muito bem a respeito desses que são enviados. Então esses irmãos, nós vemos aqui que João ele estava promovendo missões mais do que nunca. João já com a sua idade avançada, né, já bastante idoso, ele tem um objetivo, é levar a mensagem do Evangelho. Então havia muitos pregadores itinerantes que viajavam às igrejas. Por isso que o Didaquê vai tratar muito disso também, que é um outro documento antigo da igreja cristã que não faz parte das Escrituras. Aliás, ainda bem que as cartas, e nem não poderia, as cartas de Inácio de Antioquia,
não podem fazer parte da Escritura. Nós podemos ler e estudar, eu achei muito interessante, tenho lido essas cartas de Inácio para entender o pensamento, o contexto da época, mas não são escrituras inspiradas por Deus, assim como também o Didaquê não é, mas trata desse contexto da igreja. Ou seja, já na época de João, os irmãos saíam pregando a mensagem do Evangelho, pregando a verdade, eram missionários, né, que precisavam e dependiam de ser recebido pelos irmãos nas suas casas. Mas o Diótrefes, ele não recebia esses irmãos e ainda por cima impedia aqueles que queriam recebê-los. Ou seja, ele vai controlar os irmãos, ele vai expulsar esses irmãos da igreja. Então o Diótrefes, ele começa realmente a se colocar como alguém que nessa descrição do Inácio de Antioquia é um bispo, é uma pessoa que manda na igreja. Ou seja, ele não é hospitaleiro para aqueles que trazem a verdade, que estão pregando a mensagem, ele não deixa, ele controla os irmãos, dizendo que eles não podem receber esses servos do Senhor nas suas casas, e ele ainda expulsa da igreja se eles estão na reunião da igreja, porque a igreja não é o prédio, lembre-se disso, né? Ou seja, expulsar da igreja é não permitir que sejam feitas reuniões, não permitir que sejam feitas orações, o louvor, os encontros, esses irmãos não podem participar. Então, essa é a situação desse Diótrefes, né? Para concluir essa questão da missão, né, a igreja está no caminho certo, a igreja está fazendo missões, ou seja, mais e mais esses Diótrefes vão não fazer parte da igreja, mas gente como Gaio e Demétrio, esses sim, esses são bem-vindos, esses são pessoas humildes, assim como João, eles se colocam na humildade, eles não precisam se firmar em títulos, eles não, também uma palavra que vai explicar bem para vocês todo esse contexto da igreja é a hierarquização da igreja, ou seja, nós não precisamos da hierarquização, nós não precisamos de hierarquia, quem é que manda? Por quê? Porque Jesus, ele deixou claro, no meio de vocês não será como é no mundo, ou seja, nós não vamos pegar o modelo de Roma, o modelo do imperador de Roma, o César, que é um mandão, né, que é alguém que manda, e mesmo no Estado hoje, né, ou seja, a forma como os estados, né, de direito, os países, as nações, eles se governam, né? Então, a forma deles governarem, né, a forma como nós temos líderes ditadores, líderes que querem ser autônomos, autocratas, esses líderes eles pertencem ao mundo, lá fora, mas não à igreja. Ou seja, a ideia de um bispo líder, a ideia de um pastor líder que manda na igreja, não faz parte da igreja de Jesus Cristo. Jesus não será assim entre vós, mas aquele que quer ser o primeiro seja o último, aquele que quer liderar seja aquele que serve aos irmãos. Então, João entendeu a mensagem e todos os que vão seguir a Jesus Cristo vão entender essa mensagem. E qual é o trabalho? É pregar o evangelho. Então, esse Diótrefes, ele vai levar as pessoas para longe do evangelho, ele não vai fazer missões, ele não apoia os missionários, ele não apoia a propagação da verdade, enquanto que João sim, mesmo sendo já idoso, ele acredita que o evangelho deve continuar a ser pregado. A ordem de Jesus era a toda criatura e discipular a todas as nações, ou fazer discípulos de todas as nações. No fim das contas, não é nem mesmo a questão de ser um missionário ou de advogar a causa missionária que vai nos livrar do mal, tá certo? Porque eu posso falar tudo de bom, mas fazer tudo de mal com a minha vida. Então o meu comportamento, a minha atitude é muito importante, sim. A gente foi ensinado muitas vezes a julgar a profecia, mas não julgar o profeta. Porém, não é uma questão de julgamento, mas João ele está traçando um perfil. Ou seja, não siga o que é mal,
siga o bem, siga o que é bom, ele fala para Gaio. E Diótrefes é um exemplo negativo na igreja que está aqui em questão. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua santa palavra. Ó Deus, que o Senhor nos exorta a evitar o mal e também a vencer o mal pelo bem, praticando o bem. Vencer a arrogância por meio da humildade. Vencer, ó Deus, a ganância por meio da oferta, do morrer em Cristo. Vencer o egoísmo pelo amor de Jesus Cristo. Seguirmos testando a nós mesmos, provando a nós mesmos e sendo seguidores de Jesus Cristo. Seguidores que seguem o exemplo maior do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe o teu povo nessa noite e que a tua palavra possa produzir o fruto que o Senhor quer, que está no teu coração. E eu tenho certeza que a nossa igreja, esta igreja, faz parte do teu plano maravilhoso de continuar levando as boas novas até a vinda do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, com todos os nossos irmãos aqui. Amém. Deus te abençoe grandemente, meu querido irmão. Até breve.